Há uma exaustão que não vem do cansaço físico. É uma exaustão silenciosa, mental, quase imperceptível, que cresce toda vez que falamos demais sobre o que ainda não fizemos. Promessas feitas aos outros, planos contados em voz alta, ideias lindas empilhadas em conversas, mas nunca tocadas pela ação. E quanto mais falamos, menos nos movemos. E quanto menos nos movemos, mais o corpo entra num estado de espera, de expectativa sem execução, de desejo sem aterramento. Esse é o paradoxo da palavra. Ela pode ser ponte, mas também pode ser prisão. Bruce Lipton nos alerta sobre esse padrão. Quando conversamos incessantemente sobre nossos projetos, quando debatemos sem agir, quando falamos como se já estivéssemos realizando, nosso corpo entende que aquilo já está acontecendo. E por isso, ele para. Os genes responsáveis pela ação, pela realização, pela construção, são desativados. O corpo entra em um modo de pré-ação que nunca chega a se completar. Como um motor ligado no neutro. Há ruído, há vibração, mas não há movimento. E é por isso que tanta gente se sente frustrada mesmo estando ocupada. Porque estar ocupado não é o mesmo que estar em fluxo. E estar em fluxo não exige muitas palavras, exige presença, exige decisão, exige o primeiro passo, mesmo que imperfeito. Joe Dispenza afirma que cada palavra que emitimos carrega um pulso eletromagnético. Se usamos essa energia antes da hora, se a dispersamos em excesso de discurso, ela não chega a se condensar em ação. O campo se desorganiza, a mente se confunde e a realidade permanece inalterada. Mas por trás disso tudo existe um desejo sincero, um desejo de ver a vida em movimento, de ver a alma em prática, de sentir que aquilo que você pensa, sonha e planeja começa, enfim, a se tornar matéria. Há um anseio antigo por realização, não como status, mas como expressão viva daquilo que você carrega dentro. O seu corpo, seu campo, sua consciência. Tudo em você quer criar. Tudo em você foi feito para manifestar, mas precisa de espaço. E o espaço nasce quando o excesso de fala cessa. Então, talvez a pergunta não seja: o que você está esperando para agir? Mas sim, quantas ideias poderosas você já teve e que se perderam nas conversas? Quantas delas tocaram sua alma, mas nunca tocaram o chão? Porque só quando uma ideia encosta no chão da ação, ela começa a florescer. E só quando você silencia o excesso e movimenta o essencial, é que o sucesso começa a deixar de ser discurso e se torna experiência, presença, realidade, corpo, caminho, vida. Há um tipo de perfeição que paralisa. Ela não veste orgulho nem brilho. Veste justificativa. Veste atraso. Veste frases bem alinhadas que nunca encontram ação. É a busca pela palavra perfeita, pela apresentação impecável, pelo discurso que convença antes mesmo do primeiro passo. Mas o que muitos não percebem é que essa busca pela perfeição verbal é, na verdade, uma armadilha sutil. Porque quanto mais você tenta dizer tudo certo, menos você se permite começar. E quanto mais você adia o início, mais distante fica o resultado. Bruce Lipton explica que o ambiente celular responde a estímulos reais, não a intenções estagnadas. Quando você se mantém apenas no plano do discurso, seu corpo entende que não há urgência, não há prioridade, não há necessidade de mudança. O impulso que deveria disparar a ação se perde no loop da elaboração. A energia se dispersa, a decisão se enfraquece e a vida continua do mesmo jeito, cheia de palavras bonitas e vazia de experiências novas. Há quem passe semanas preparando falas, criando apresentações, ajustando cada detalhe, mas nunca se move, nunca envia o e-mail, nunca abre a câmera, nunca escreve a primeira linha. E por isso, perde o momento, perde o fluxo, perde o cliente, perde a chance de aprender na prática o que nenhuma teoria é capaz de ensinar. Porque o sucesso não vem da frase perfeita, ele vem do passo imperfeito, mas verdadeiro.
É no movimento que a clareza aparece. É na tentativa que a ideia amadurece. E é por isso que agir, mesmo que com um rascunho, é mais poderoso do que esperar por um plano ideal. Quando você começa com o que tem, do jeito que pode, você convida o universo a colaborar. Você envia um sinal de presença, de prontidão, de abertura. E esse sinal não se forma com palavras. Ele se forma com escolhas, com atitudes, com ação. A perfeição não deve ser um ponto de partida. Ela é, no máximo, um resultado que nasce do fazer constante, do ajustar em movimento, do lapidar com o tempo. Mas nunca, jamais, será encontrada na espera interminável por um cenário ideal. O ideal nasce da coragem de começar, mesmo sem garantias, mesmo sem certeza, mesmo sem ter as palavras certas. Porque o que transforma, o que realiza, o que muda destinos, não é o que se diz, é o que se faz. Existe uma energia específica que surge quando uma ideia nasce. É sutil, mas intensa. Um brilho interno, uma excitação leve, quase elétrica, que percorre o corpo como se dissesse: é isso, é o primeiro impulso, a faísca criadora. Mas quando essa ideia é repetida muitas vezes, falada em excesso, discutida demais, algo se perde. A energia que antes vibrava alto começa a se diluir. O entusiasmo se transforma em costume, e a ideia, antes viva, vai se tornando apenas mais um som no meio do eco. Bruce Lipton nos lembra que a mente, assim como o corpo, precisa de foco e concentração para ativar reações significativas. Assim como enzimas catalisam reações apenas quando há densidade e direção, o mesmo vale para nossos planos. Quando repetimos nossa visão em reuniões infinitas, quando contamos nossos sonhos sem agir sobre eles, essa concentração se dispersa. A energia criativa, que deveria estar pronta para mover o mundo, se espalha em forma de palavras, até evaporar. E o que sobra é um corpo cansado, uma mente saturada e um espírito frustrado. É fácil confundir planejamento com progresso. Falar sobre algo, organizar, projetar, pode dar uma falsa sensação de movimento. Mas o que realmente cria transformação é o gesto, o clique, a decisão, o começo. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo simbólico, porque o corpo entende o gesto. E quando você age logo após verbalizar, você ancora a ideia na realidade. Você envia uma mensagem para si mesmo, isso importa. E essa mensagem reverbera. Ela ativa a dopamina, ela gera ação, ela constrói o caminho. A mente precisa de microvitórias, de pequenos movimentos que a lembrem de que não se trata apenas de imaginar. Trata-se de materializar. E cada pequena ação é como um pilar vibracional que sustenta a realidade que você deseja viver. Se você compartilha uma meta, haja sobre ela no mesmo instante. Nem que seja por 1 minuto. Nem que seja um toque na tela, um e-mail, um esboço, uma palavra escrita. Isso sela a intenção. Isso transforma discurso em presença. O eco só se forma onde não há resposta. E sua vida não precisa de mais eco. Ela precisa de reverberação real, de vibração com direção, de energia com aterramento. E isso só acontece quando a fala encontra gesto, quando o plano encontra passo, quando a ideia encontra corpo, quando, enfim, o invisível se transforma em matéria, porque sem ação, o som se perde. Mas com ação, ele ecoa em forma de resultado, e resultado é a linguagem mais clara que a alma entende como verdade. Há um ponto invisível entre o desejo e a realização, um espaço pequeno, quase imperceptível, onde tudo se define. É ali que muitas ideias se perdem. É ali que muitos projetos morrem antes mesmo de nascer. É nesse espaço que vive o gatilho do start, o momento de transição entre o pensamento e o gesto. E quase sempre, esse espaço é ocupado por um discurso interno que adia, uma frase silenciosa que diz: ainda não está pronto, não é o momento certo, só mais um ajuste.
E o tempo passa. E nada começa. Bruce Lipton nos mostra que esses discursos não são apenas mentais. Eles se enraizam no corpo, moldando seu estado fisiológico, ativando padrões de estagnação e adiamento. O sistema entra em um ciclo de espera. A mente acredita que precisa de mais preparo. O corpo responde com inércia. E o campo, em silêncio, aguarda um sinal que não vem. Porque o universo só responde ao movimento, ao gesto, ao sim que começa no corpo. Joe Dispenza ensina que o reset desse estado pode começar com algo simples, um suspiro profundo. Não apenas um ato físico, mas um rompimento de padrão. Quando você inspira com presença e expira com intenção, algo se reorganiza. O cérebro e o coração entram em coerência. A mente desacelera. O corpo desperta. E nesse intervalo de presença, o start pode acontecer. Sem pressão. Sem perfeição. Apenas o menor passo possível. Um título escrito. Um e-mail iniciado. Uma primeira tentativa. Esse é o segredo do movimento. Ele não exige prontidão absoluta. Ele exige disponibilidade mínima. E essa disponibilidade nasce quando você substitui a expectativa de fazer tudo certo pela coragem de apenas começar. Porque o corpo precisa da primeira ação para se alinhar com a alma. E a alma precisa desse alinhamento para se expandir. O sucesso não começa em grandes decisões. Ele começa nos pequenos gestos que rompem ciclos antigos. Ele começa quando você, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com o coração acelerado, decide se mover. Porque quando você se move, você muda o campo. E quando o campo muda, a vida responde. Sempre. Com precisão. Com sincronicidade. Com oportunidades que só aparecem para quem escolhe sair da ideia e entrar no fluxo da ação. Há uma crença amplamente disseminada de que o diálogo constante produz decisões melhores. Que mais reuniões, mais trocas de ideias, mais debate significam mais preparo, mais segurança, mais acerto. Mas o que poucas pessoas percebem é que, muitas vezes, o excesso de conversa substitui a ação real. E quando isso acontece, a energia criativa se transforma em discurso, a intenção se transforma em atraso, e o tempo, silenciosamente, escorre por entre os dedos. Bruce Lipton nos lembra que decisões verdadeiras não se solidificam em palavras, mas em gestos. O ambiente celular só responde ao que é executado. O corpo reconhece a ação. Ele se reorganiza a partir do movimento. E o universo, esse campo vasto e inteligente, também. Quando você fala demais e age de menos, a mensagem que emite é de hesitação. E o campo responde com bloqueios, com dúvidas externas, com estagnação. O que era para fluir se torna pesado. O que era para ser simples se complica. Histórias de adiamento são frequentes, como a de uma startup que passou meses discutindo a melhor forma de apresentar um produto. Internamente, tudo parecia pronto. Gráficos, discursos, alinhamentos. Mas nada havia sido testado no mundo real. E quando, enfim, o produto foi lançado, descobriu-se que as maiores falhas estavam nas primeiras camadas. Falhas que teriam sido percebidas com um simples protótipo, com um gesto mínimo de execução, feito semanas antes. Mas a conversa, embora bem intencionada, substituiu a prática. E o tempo, mais uma vez, se perdeu. O corpo precisa aprender com a realidade. E a realidade só se revela no contato. Por isso, há uma sabedoria silenciosa em parar uma reunião 10 minutos antes do fim. Em abrir espaço para um gesto, uma pequena experiência, um teste mínimo. Porque é nessa pausa que o novo começa. É nessa fresta que a vida entra. É nesse vazio que a ação encontra espaço para nascer. O movimento não nasce do convencimento absoluto, ele nasce da coragem de tentar. E essa coragem não se ensina em reuniões. Ela se desperta na prática, na escolha de fazer antes de ter certeza, de agir antes do consenso, de experimentar mesmo com dúvida. Porque a clareza vem do contato.
E o sucesso não se constrói com palavras bem organizadas. Ele se forja no terreno irregular da tentativa, onde cada passo errado ajusta o caminho certo, onde o fazer substitui o falar. E o real, enfim, começa a acontecer. Nem sempre o sucesso chega com fogos de artifício. Muitas vezes, ele se anuncia em silêncio. Ele se revela na sensação de leveza depois de uma tarefa iniciada, na clareza que surge quando o corpo finalmente se move, no alívio mental que acompanha o gesto simples, mas necessário. Há algo profundamente espiritual nesse alívio, porque não é apenas psicológico, é vibracional. É o campo reconhecendo que, enfim, houve um início, e todo início verdadeiro carrega potência. Bruce Lipton explica que o corpo responde à ação com mudanças reais no ambiente celular. A química interna muda, os neurotransmissores se ajustam e o cérebro começa a gerar um novo padrão de percepção. Você sente menos ruído, menos confusão e mais direção. A clareza, ao contrário do que se pensa, não antecede o movimento. Ela é fruto dele. Ela é filha da decisão, da escolha, do fazer. Por isso, cultivar essa percepção é vital. Observar como você se sente antes e depois de agir. Medir, com honestidade, o nível de confusão antes da execução e o nível de foco após o primeiro passo. Isso não é controle, é consciência. É treino de presença. É criar um ciclo de feedback positivo onde a mente aprende, pouco a pouco, que não precisa ter tudo resolvido para começar. Ela só precisa começar para então ver as coisas se resolverem. E mais do que isso, cada ação gera memória vibracional. Cada gesto consciente envia ao campo um sinal claro. E esse sinal, como ensina Joe Dispenza, retorna em forma de sincronicidade. As portas não se abrem por insistência, elas se abrem por frequência. E a frequência mais poderosa é a da congruência entre o que você diz e o que você faz. Quando palavra e gesto se encontram, o universo responde. Você é como um escultor diante de uma pedra bruta, e cada pequena ação é uma martelada. Cada decisão, um golpe preciso. Mesmo que você ainda não veja a forma final, é o som do martelo que molda a obra. É o ritmo da ação que revela a arte. Sem marteladas, a pedra permanece a mesma, mas com cada toque, ela começa a mostrar o que carrega por dentro. Assim também é seu sucesso. Ele está escondido sob a superfície, esperando pelos golpes suaves, contínuos, presentes, até que se revele, até que floresça, até que tome forma e se torne legado. O caminho da realização verdadeira não é feito apenas de sonhos grandiosos ou planos elaborados. Ele é tecido, dia após dia, por ações pequenas, mas consistentes. Bruce Lipton nos mostra que escolhas cotidianas moldam nosso ambiente celular. Cada gesto intencional altera a forma como nossos genes se expressam. Cada movimento consciente, por menor que pareça, reconfigura o campo biológico em que nossas possibilidades florescem. É como se o corpo dissesse: agora sim, eu sei para onde ir. Mas essa mudança não acontece apenas no nível físico. Ela se reflete no campo invisível, onde nossa intenção se expande e toca o universo. Greg Braden nos lembra que cada ação feita com propósito lança ondas no campo unificado. Ondas que não apenas saem de nós, mas que retornam, ressoando com experiências, encontros e circunstâncias em sintonia com nossa frequência. É por isso que agir com presença é tão poderoso, porque não é apenas ação, é vibração colocada em movimento. E para que esse movimento se torne hábito, se torne força, se torne identidade, é preciso ancorar. Ancorar no corpo, ancorar no tempo, ancorar na alma. Um simples ritual matinal pode ser o início, um gesto de 2 minutos, uma ação âncora, breve, mas firme. Algo que diga: hoje eu começo. Hoje eu me alinho. Hoje eu ajo.
Porque o que é feito nas primeiras horas do dia carrega o poder de moldar o restante. E o que é feito com intenção, mesmo que pequeno, carrega o peso de um símbolo. E símbolos têm o poder de abrir portais. Torne-se o ourives do seu próprio destino. Aquele que não espera que o tempo faça milagres, mas que toca o tempo com as mãos. Que modela a matéria bruta da potencialidade com cada ato. Que transforma o invisível em forma. Que faz do gesto um instrumento. Que faz do cotidiano uma obra. Porque o verdadeiro sucesso não é uma explosão súbita. Ele é o brilho silencioso que nasce da repetição de quem sabe o que veio fazer. E hoje, antes do sol se pôr, olhe para uma ideia que você vem repetindo há tempos. Escolha uma, apenas uma, e transforme-a em ato, em ação, em realidade. Porque o universo não se move com promessas, ele se move com vibração. E a vibração mais potente que você pode emitir é a de alguém que faz, que age, que cria, que deixa pegadas, que deixa legado.